Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Hoje vamos para a aula de número 8, Knockout. Esquecendo um pouco a parte client que é a camada Knockout, hoje vamos falar sobre CEF. Vocês lembram? Na aula anterior, criamos a nossa base de dados para o curso Knockout, WCF Bootstrap. Vamos falar hoje sobre WCF. Só que o WCF só vai funcionar se a conexão com o banco, o mapeamento dessas tabelinhas, grupo, produto e unidade, estiverem realizados corretamente. Então, o que é que nós precisamos fazer? Entrar no Visual Studio, criar um diretório novo para o nosso projeto, por exemplo, Estudo, Knockout, aula 8. Agora eu vou ter um carinha chamado server. E o meu server vai ser o meu WCF. Olha o que eu vou fazer aqui. Vou criar um novo projeto no Visual Studio. Estou usando a versão 2015 Community, uma versão que vocês podem baixar aí gratuitamente. E nós vamos utilizar aqui um template da camada, um template WCF. Nós vamos criar um WCF Service Application dentro de... Então eu vou chamar esse cara de KWB Service. Este é o meu serviço. KWB, que é a sigla aí do nosso projeto. Vou dar um OK. Não esqueçam de marcar Service Application. Okay? E aí ele vai montar a estrutura do meu projeto. Vocês vão observar que neste momento o meu projetinho ele já tem aqui configurado uma classe padrão. É uma classe utilizada para realizar a conexão, exportar os metadados utilizando o SOAP. Em outras aulas nós utilizamos valores fixos, né? Mostrei como criar um projeto WCF utilizando REST, só que hoje o intuito desse projeto visa mais a conexão com o banco. Então, tem umas dicas bem legais como o mapeamento do banco de dados dentro do Visual Studio, a criação de pacotes do Get Package e compartilhar as funcionalidades com outros projetos através de pacotes em Get. E também tem um esqueminha legal que é a gerenciamento de conexão através do Ninject IOC. Tá? Então existem dicas legais e elas vão ser abordadas aqui nesse curso Knockout KWB. Okay? Demora um pouquinho aí para ele criar a estrutura. Enquanto ele faz isso, nós vamos ter que começar mapeando a primeira tabela, que é a tabela de grupos. Tabela mais simples possível. Então, na minha tabela de grupos, eu tenho um campo ID grupo, que é um identity não nulo, a data e o ID do usuário de inclusão. Em um momento, eu defini as tabelas de auditoria do usuário. Não é o caso agora. Tá? Então, vamos fazer uma query aqui na minha tabela de grupos. Vamos testar algumas configurações. Vamos pôr alguns dados básicos e testar o mapeamento lá do entity. Okay? Então, vou fazer um select aqui na tabela de grupos. Beleza. Não tem nada. E agora vamos inserir alguns valores. O nome, a data da inclusão e o ID usuário de inclusão. Então, são os registros que serão inseridos na minha tabela. Então, eu vou criar um grupo chamado Material de Informática. A data de inclusão vai ser GetDate e o usuário seria esse cara. Ok? Próximo. Material de escritório. GetDate também. Material de limpeza.
Então eu tenho 3 registros na minha tabela de grupos. Vamos lá, caiu. Pronto. Próximo assunto, mapear e retornar esses dados. Então eu vou criar aqui dentro do meu KWD Service o serviço que vai me retornar esses grupos, ok? Então vamos separar aqui as nossas camadas. Eu vou criar um novo projeto, que é o projeto de banco. Então, vou vir aqui em novo projeto, vou vir aqui em Visual C Sharp, vou criar um cara chamado Class Library, aqui ele, Class Library Visual C Sharp. Então, esse projetinho aqui, o que eu vou precisar fazer? Definir a parte de banco. Então, KWB Data Access, que eu chamei de Data Access Layer, né? Vamos pôr assim. Data Access Layer. Então, ok. Ele gerou uma lib para mim. E dentro dessa lib, eu vou ter aqui algumas pastinhas. Uma pasta, por exemplo, vai ser utilizada para colocar as classes padrões, que depois vão ser separadas em outro projeto. Vocês vão perceber que em cada projeto que vocês criarem, uma série de configurações elas são comuns. Então vocês não precisam ficar reproduzindo esse código. Então eu vou separar tudo que for comum numa classe base, chamada core. Então nesse carinha aqui, eu vou definir, por exemplo, a parte de mapeamento do entity, a parte de setup. Então, para isso, eu tenho que adicionar uma referência. E essa referência, eu vou pesquisar aqui no GetOrg, Entity Framework. Vamos pegar aqui a versão 6.1.3. Está lá. Está instalando aqui a versão. E aí nós vamos fazer aí a definição do projeto. Os fontes, como sempre, estarão disponibilizados lá no Drive para que vocês possam baixar. Se vocês gostarem da aula, por favor, divulguem aí para os seus colegas de trabalho. Caso vocês queiram um material específico, vocês podem mandar um e-mail para mim e eu posso desenvolver um curso específico para uma determinada necessidade. Bem, cursos específicos serão publicados no YouTube, mas eles terão um valor. Então, você junta uma equipe, faz uma solicitação de um curso para uma necessidade específica, eu publicarei esse curso junto com os fontes, todo mundo terá acesso. Foram assim que os cursos foram publicados até hoje, né? Então, dentro de Core, eu vou criar um novo arquivo. E esse arquivo aqui eu vou chamar de essa classe vai ser a classe de mapeamento de setup do entity. Então nós vamos chamar de entity setup ou entity contexto, porque ela vai derivar de DB contexto, tá? Ela vai herdar desse cara. Então nós vamos chamar de entity context base. Entity ou contexto core. Aqui. E o que é que entra aqui nessa classe? Simplesmente algumas configurações que serão padrões, como por exemplo dizer que é o DB contexto, que é a minha classe System Data Entity,
dizer aqui que eu não quero que ele carregue tudo nas configurações. Quando eu carregar uma tabela, eu não quero que ele carregue todos os dependentes, né? Então eu falo assim, ó, lazy load, falso. Outra, eu não quero que ele fique detectando modificações de banco, porque a gente não vai usar migration, nada disso, nós vamos usar um outro recurso. Proxy. Eu tenho esse cara aqui, ó. Proxy creation enable, vamos dar false, ele cria um clone da sua classe para gerenciar as inclusões e operações, a gente não vai fazer nada disso. E agora nós vamos sobrescrever override um carinha chamado onModelCreate. Beleza. Então o que eu faço aqui nesse caso? Eu vou mudar simplesmente uma linha aqui no meu Model Builder, dizendo que eu não quero que ele mantenha deleção em cascata. Então eu removo um parâmetro aqui em System Data Entity Model Configuration Convenções One to Many Cascade Delete Conversion. Então lá tem uma série de parâmetros que você pode setar. Para que você não tenha que fazer isso em cada projeto, nós fazemos isso no DB Contexto. Então isso aqui é comum para todo projeto de contexto que você criar. Beleza, a classe está definida, não tem nada demais. E qual seria o próximo passo? Bem, o próximo passo seria a gente desenvolver uma classe aqui no nosso DB Contexto. Nós vamos herdar dela e a função dessa classe vai ser o quê? Definir os nossos mapeamentos, que é do meu projeto. Então aqui eu vou criar um novo arquivo. Esse cara eu vou chamar de KWB contexto. Agora são as configurações do meu projeto. E não vai herdar de DB contexto. Vai herdar de entity contexto core. Então ele pede aqui um construtor. Um detalhe. Nós esquecemos de passar o nome ou a connect string. Então, name ou, sei lá, name or connection string para cá. E aí, a única coisa que eu vou precisar definir aqui nesse ponto é um base, definir esse parâmetro lá na classe base. Então nós vamos dar um F12 aqui, definir também esse mesmo parâmetro. Name for connect string. Então, se eu precisar dessa connect string porventura, eu vou deixar uma propriedade protegida, virtual, string chamada name or connection string, que foi o valor que foi definido. Então eu vou chamar esse cara de get private set. Eu vou precisar definir esse cara com o valor passado por parâmetro. Então ele está acessível aqui nas classes filhas. Por que eu coloquei virtual? Porque nada é privado. Então aqui é protegido e virtual, porque eu dou a capacidade, a habilidade das minhas classes filhas poderem mudar o comportamento desse cara, dando um override nele. Beleza? Então, estou aqui dentro, resolvi, a menos que seja um campo tosco, né? Eu posso encapsulá-lo colocando aí como privado. Beleza. Resolvido a minha parte de configuração. Qual é a próxima etapa do projeto? A próxima etapa do projeto seria modelar e mapear. Então nós vamos criar um cara chamado mapper e nós vamos criar um cara chamado model. Quem é que nós vamos colocar no model? Um grupo, tabela de grupo. Então eu vou colocar aqui grupo, que é a minha, vamos lá no banco, né, como é o nome do nosso arquivo. Nossa tabela está como grupos, então eu vou manter com o mesmo nome. Grupos.
Então eu vou colocar aqui o inteiro, o ID do grupo, o nome. Nós vamos ter um inteiro também, que é o ID do usuário de inclusão. O ID do usuário de alteração. Nós vamos ter a data da inclusão, baseTime, e a data de alteração. Lembrando, a data da alteração, inicialmente, ela vai ser nula. Então, esse cara pode ser nulo. O usuário de alteração, inicialmente, vai ser nulo. Então, eu não vou definir essa configuração. Como vocês viram, está tudo mapeado. Só falta eu definir virtual, para que eu possa mudar o comportamento dessas propriedades em classes físicas. Beleza? E também, se eu mudar de opção, eu posso configurar lá o meu proxy, lá no contexto, e aí eu precisar que esses carinhas sejam todos virtuais. O último passo é modelar. Modelar não, é mapear essa classe. Então eu vou criar um cara chamado grupo mapper. Então essa classe grupos mapper, ela é um mapper de grupos. Ok? E quem é esse mapper aqui? É o mapper do entity. Na verdade não é mapper, é entity type configuration. Type configuration. Class mapper é lá no Inhibit, tá? É outro tipo de mapeamento. Ok, vamos criar um construtor para esse carinha aqui, public grupos mapper. Bem, eu não estou usando tecla de atalho, porque eu estou usando Camtasia aqui, eu tenho que fazer um setup nele. Geralmente, quando eu ponho alguma tecla de atalho, aí ele faz tem um efeito colateral lá no meu software de gravação, né? Então, eu não estou utilizando 10, F12, nada disso aqui. Então, vamos lá, grupos. Essa tabela tem uma chave, que eu vou chamar de key, e é o meu campo ID. E tem um nome de coluna, né? Has. Ele tem um carinha aqui chamado, ó, antes de setar o nome de coluna, ele tem uma property. P, que é o meu ID, que ela tem um gerador definido para ela. Quando eu digo que tem um gerador, é que ele tem uma sequence. Então ele tem primeiro o nome de coluna, has column name. Vamos lá na tabela. ID. Has database generator. Qual é a configuração que eu vou utilizar aqui? Database, ó, generate option, ponto, identity. Outra configuração. Aí, querido. Então vamos copiar e colar. Próximo campo, nome, has column name. Nome poderia ser name ou nome de grupo, nome de grupo. Ok? Está definido. E ele tem também um tamanho máximo. 60 caracteres. E é requerido. O outro campo, o ID do usuário de inclusão. Tem nome de coluna, ID usuário inclusão. Tem um hábito de deixar aqui esses nomes. Não tem max length, porque é um campo inteiro. É requerido, sim. E apenas isso. E agora vamos para a data de inclusão. PT inclusão. Basetime 2.
E agora vamos definir um res type para ele. Res column time date time. Eu defino aqui para evitar problemas de mapeamento desse tipo de dado, ok? Fechou. Requerido também. Outro campo. ID usuário alteração. É o mesmo nome, né? Não é requerido, ele é opcional. E a minha data de alteração não é requerido, ele é opcional. Bem, fechamos essa parte. E aí eu tenho um outro carinha no meu database contexto, que é uma propriedade para mapear esse campo. Porque tudo que eu fizer no meu projeto vai ser através desse KWB contexto. Então vou ter um public virtual, public não é modelo, vamos ver, db7 grupos, é o nome da minha classe lá na moda. O nome da minha propriedade vai ser grupos. Get7 está lá, propriedade definida. Então, que mais? Public db7 grupos. Onde está o problema aqui? Opa, eu estava no construtor, né? Foi mal. Agora, eu vou ter que ter um outro carinha, que é a configuração. Vamos definir essa propriedade por cima do meu construtor. E nós vamos definir agora o comportamento do meu modelador. Então eu vou chamar a classe base, mas também vou pegar o model builder e eu vou adicionar uma configuração nele, porque eu tenho que fazer um mapeamento. Poderia pegar tudo de um assembly ou fazer uma a um. Eu faço uma a um porque eu posso ter mais de uma instância do banco conectado. Posso ter 3, 4, 5 bancos. E aí eu não vou no mesmo assembly. Então eu não vou adicionar de um determinado assembly. Eu vou dar um add aqui e na hora de adicionar eu vou criar um grupo master. Simplesmente. Beleza. Fiz o meu mapeamento, terminei. No próximo vídeo, nós vamos conectar e criar um projetinho de teste e verificar se os registros são retornados. Espero que vocês tenham gostado, irei publicar o fonte e até a próxima videoaula.